Olá, mais uma vez estamos aqui com o podcast Negócios da Mesa. É sempre uma alegria poder participar e trazer pessoas interessantes que vai repartir conosco a sua experiência, né? a sua dica de sucesso aqui conosco. E hoje, não diferente dos outros dias, está conosco a Priscila Silva, ou da Silva, né? Sim. Ela vai explicar um pouquinho, é psicóloga, vai explicar certinho a formação dela, né? Se é casada, se é solteira, quanto tempo está na profissão. Priscila, obrigado pela tua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Né? Te aceito o nosso convite também, Negócios da Mesa. Espero que você fique bem tranquila, porque é um assunto bem complexo. A gente, quando fala de psicologia, fala sobre a questão da saúde mental, tudo é muito complexo. Mas eu acredito que vai ser um bate-papo bacana e vai trazer muito conhecimento para os nossos amigos aí que estão nos assistindo. Ótimo. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? É um prazer poder falar sobre saúde emocional. Realmente acaba sendo um tema muito profundo, mas a gente vai tentar simplificar o máximo possível para que vocês consigam realmente entender qual que é o propósito de ter trazido esse tema para cá hoje. Isso é importante, né? Sim, tão importante. Tá, e fala um pouco sobre a tua formação, né? Se formou, é pós-graduada, enfim. Certo. Eu me formei em psicologia no final de 2016. Comecei a atuar já no início de 2017, no consultório mesmo. Sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, que é uma das vertentes da psicologia, né? Então, é uma das abordagens da psicologia para atuar no consultório. Sim. Então, desde 2017 eu atuo no consultório. Em 2017 comecei também com as palestras, sempre voltada para manejo da ansiedade e tudo mais. Tanto em palestras fechadas como palestras em hospitais para trabalhar a saúde emocional. Então, eu venho fazendo todo esse projeto e hoje, além de estar com a psicologia clínica, também estou no meio da psicologia empresarial, que é algo novo aí, mas que tem dado super certo. Certo. E você diz assim, quando você fala em inteligência, não, né? Mas aqui fala da parte de saúde emocional, inteligência emocional é a mesma coisa ou isso muda um pouco? Não, ele muda um pouco. A saúde emocional é quando você realmente tem saúde, tanto a questão física quanto a emocional. Então, você consegue viver uma vida bem, uma vida leve e tudo mais. A questão da inteligência emocional é como que você consegue se comportar frente a situações, como que você maneja as tuas emoções para lidar com situações, por exemplo, frustrantes, né? Então, você saber lidar com as questões da vida. Então, difere um pouco. Isso está muito em alta hoje em dia, né? Porque assim, eu sei porque eu trabalho há muito tempo já, né? Não só como hoje, né? como empresário, mas também no passado como seletista, como, né? Pessoas, o colaborador, o funcionário. E não se falava muito nisso. Acontecia isso também naquelas épocas, né? Vamos para 30 anos atrás. Mas hoje está muito em alta essa questão, né? A gente percebe muito a necessidade hoje da gente entender um pouco mais os nossos colaboradores, entender um pouco mais os nossos funcionários, enfim, de modo geral, para que isso tenha um resultado aplicando, né, essa questão da psicologia, essa questão do entendimento, né, da mente de cada um ali, da parte psicológica, trazendo isso como resultado interessante para a empresa, né? As pessoas acabam não vendo isso, né? Essa diferença, o porquê disso, né? Por que antes não falava tanto isso, todo mundo tinha um trabalho e tocava-se o trabalho, e hoje em dia precisa tanto falar sobre isso, e por que é tão importante isso, né? E eu pergunto para você, por que é tão importante isso, a saúde emocional hoje, para os colaboradores? Na verdade, tem a parte de ser importante tanto para os colaboradores como para os empresários, porque hoje em dia as pessoas chegam muito no limite delas. E isso faz com que elas não estejam bem emocionalmente. Então, o porquê trazer saúde emocional para o ambiente de trabalho, né? Para o empregador, por quê? Qual que é o benefício? Além de você ter um ambiente de trabalho muito mais leve e colaboradores que conseguem trabalhar de uma forma mais leve, mais eficaz e mais feliz, você também tem uma diminuição da questão do absenteísmo, né? Então, assim... Explica para nós isso aí. Não, tudo Essas bem. palavras técnicas aí. Essa questão do absenteísmo é atestados, afastamentos pelo INSS e tudo mais. Então, assim, você faz com que o colaborador tenha saúde para que ele não precise chegar a esse ponto, né? Então, o que a gente vê hoje em dia? A maior parte das empresas
Se for ver o CID, que vai nos atestados, a maior parte é ansiedade. Né? Crise de ansiedade, a maior parte. Então, assim, seria realmente interessante para o empregador também, porque se ele tem colaboradores que estão bem, a empresa ela vai bem também. Então, para a empresa ser uma empresa de sucesso, ela precisa de colaboradores que estejam com saúde. E, assim, eu percebo assim, a grande dificuldade hoje, nós empresários, eu digo nós porque a gente passa, também tem, né, um quadro de funcionários e a gente percebe a grande dificuldade do relacionamento também familiar deles, relacionamento, enfim. E a gente percebe o quão necessário é a gente participar disso. E hoje o mais difícil uma empresa hoje, na parte de gerir uma empresa, é a questão de pessoas, né? E isso envolve totalmente a questão psicológica, né? Sim. Entender as pessoas para poder realmente você ter não só pelo retorno, mas pelo bem-estar do ser humano também que está do outro lado, né? Sim, com certeza, porque o principal é a gente entender que a gente está trabalhando com um ser humano. Né? Até na semana passada eu dei uma palestra a respeito da assertividade na comunicação com o colaborador. Então essa faz toda a diferença, né? Em como você trata esse colaborador, como que é feito toda essa relação, essa conexão. E faz diferença, na verdade, tanto para o empregador quanto para o colaborador. Mas tem essa questão também que eu sempre penso assim, se você quer ajudar uma pessoa, tem que ser duas, como diz a palavra assim, pode dizer, tem que ter o aceite, né? Você tem que ter a disponibilidade de ir lá ajudar a pessoa, mas a pessoa tem que querer também. Sim. Né? Tem essa também. Então você, por exemplo, você quer ajudar uma pessoa, você quer identificar, quer trazer isso para dentro da tua empresa, para melhorar esse ambiente, a parte psicológica da empresa, dos colaboradores. Mas como fazer ele aceitar? Porque primeiro ele tem que reconhecer. Eu não sou psicólogo, mas imagino que tenha por isso. Se eu estiver errado, me corrija. Mas primeiro tem que reconhecer que ele está precisando, né? Porque é difícil a pessoa aceitar algo que ela não reconhece que precisa. Concorda comigo? Ou estou errado? Concordo. Não sei. Enfim. Não, é exatamente isso. Na verdade, assim, tem uma frase que para mim é super importante que é: a gente pode fazer qualquer coisa nessa vida menos a parte do outro. Né? Então, isso daí é totalmente real. Mas o que acontece? Às vezes não é nem que a pessoa não quer fazer terapia. Tem muitas pessoas que não sabem o que é, não sabem como funciona. Então, por exemplo, quando eu fiz essa primeira chamada na empresa, muitos me perguntaram o que é terapia, o que fala, como que faz. Então, assim, esse projeto de suporte emocional no ambiente de trabalho, ele realmente vem para poder expandir e fazer com que as pessoas abram a mente e entendam o que é terapia e o quanto é importante. Né? E a partir daí ela vai tomar a decisão se ela quer iniciar um processo terapêutico ou se ela não dá conta no momento também. Então, hoje, praticamente, se a pessoa quer ter, se o empregador quer ter sucesso, né, em seus negócios, não tem como abrir mão disso. Né? É uma coisa assim que não tem assim, um segundo plano. Isso aí já é algo que é uma prioridade hoje Sim, com certeza. Da gestão dos negócios. Né? E nesse projeto que eu estou fazendo atendimentos individuais, semanais, né, para quem quer e tem disponibilidade. E, além disso, eu faço uma palestra mensal sobre algum tema. Então, inteligência emocional, manejo de estresse, manejo de ansiedade, autocuidado e prevenção ao burnout. Então, assim, são vários temas que eu vou trazendo um por mês. Para quê? Para que eu consiga abranger todo mundo, porque nem todo mundo está fazendo o processo individual, né? Então, assim, e eu vejo isso como uma necessidade tão grande, porque eu trabalhei durante 7 anos e meio em uma instituição financeira, né? E eu vejo o quanto é necessário você olhar para o colaborador e fazer com que ele se sinta bem, para que ele consiga vestir a camisa da empresa mesmo, para que ele consiga se sentir pertencente. Essa é a palavra-chave. Entendi. Uma das coisas, assim, essa questão do burnout que você comentou, isso sempre teve, eu acredito eu, né? Mas hoje ela aparece com mais força e tal, e essa palavra burnout, ela é algo novo, né? Sim. A palavra burnout, ela significa esgotamento. Esgotamento. É como se fosse um estiramento mesmo. Mas tem a ver com o esgotamento do trabalho, desculpa cortar, mas tem a ver com o esgotamento do trabalho em si ou da vida?
Não, no sentido geral do trabalho, porque é o que mais ocorre. Entendi. Mas Específico. você pode ter um esgotamento por várias outras situações. Às vezes, por exemplo, uma dona de casa que está exausta, ela pode ter um burnout, então não é só para quem está trabalhando. Existem lugares que acaba sendo muito mais aparente isso. Por exemplo, quando você lida com pessoas hospitais que você lida com pessoas doentes e tudo mais, mas o burnout não é só para empresas, Entendi. né? E qual devem ser os sintomas, assim, por exemplo, para eu reconhecer dentro da minha empresa, né, que alguém está passando por esse problema, né? Normalmente é fadiga. A pessoa ela acaba tendo as mãos elas tremem, sudorese. A pessoa se sente cansada muito facilmente, ela não consegue dormir direito. Normalmente, quem tem burnout tem crise de ansiedade, tem respiração muito rápida, que a gente chama que é aquela respiração cachorrinha, ela não consegue fazer uma respiração total. Então, o nosso corpo ele vai dando sinais de que tem alguma coisa de errado. Né? E o problema é que a gente acaba não dando lado para isso, por isso que a gente chega no burnout. Entendi. Tem um tema interessante que eu estava lendo o teu projeto ali, né, bem bacana com relação à parte de gastronomia. Você fala muito sobre a questão do estresse e da ansiedade na cozinha, né? Assim, eu queria entender, eu até acho que vocês estão em casa também, têm a mesma curiosidade que eu. O que seria isso? Como que funciona essa questão, né, do estresse, da ansiedade na cozinha especificamente? Então, para poder montar esse projeto, eu acabei estudando bastante a respeito, lendo e tudo mais. Então, essa questão da ansiedade e do estresse dentro da cozinha vem pelo quê? Vem pela questão de você lidar com pessoas ali e um período de tempo pequeno que você precisa dar conta das coisas. Né? Então, por exemplo, o prato chegou e eu tenho tantos minutos para poder dar conta desse prato dessa forma. Terem pessoas trabalhando muito juntas e uma dependendo da outra. Né? Então, vamos colocar um exemplo. Eu estou fazendo a carne, você está fazendo o risoto. Uma precisa da outra e isso vai gerando um estresse muito grande. Né? Então, assim, o ambiente da cozinha já é um ambiente mais quente. Isso acaba deixando um pouco mais irritado o colaborador. Então, tem várias coisinhas que acaba fazendo com que fique algo maior, né? Entendi. Então, assim, que a gente tem que identificar isso também, né? Entender, na verdade. Isso seria, na verdade, seria mais um treinamento. Você teria que fazer um treinamento para os empreendedores ou para os proprietários, né, ou para os empresários, para entender isso, né? Não é algo que você identifica, é algo que você tem que... É uma antecipação de um problema, isso. Sim, exatamente. Né? Na verdade, a ideia seria parte fazer com os proprietários, né, e tudo mais, os empresários, e parte com os colaboradores. Para que eles tenham inteligência emocional para lidar com os conflitos e para os empresários para que eles consigam lidar com isso e saibam identificar também. Né? Porque o problema que eu vejo aqui, né, você comentando, existe dois momentos, né, na verdade. Né? A gente tem que trabalhar, então, a mente dos empresários, em um ponto, trabalhar e saber identificar os problemas também dos colaboradores, que é de suma importância, pelo que você comentou aí. E tem algum momento que se faça uma reunião entre as duas partes? Em algum momento do treinamento existe isso? Ou é sempre separado? Não, normalmente quando eu faço a reunião com os colaboradores, eu convido os empresários para que eles estejam juntos, porque também eles vão se beneficiar daquilo. Entendi. Agora, em específico, quando é para os empresários, daí os colaboradores eles não vão estar juntos, Entendi. porque normalmente eu falo da questão da comunicação assertiva, comunicação não violenta, então daí eu já pego um pouco por esse lado de como tratar o colaborador. Entendi. A gente sempre comenta, porque quando a gente ouve um tipo de aula assim que você está dando para nós hoje, um tipo de trazendo esse conteúdo importante, a gente quer saber se está dando certo, já deu certo. A gente chama de case de sucesso, né? Qual seria hoje um case de sucesso dentro desse teu projeto, dentro desse teu conhecimento, desse teu estudo, desse teu conteúdo que você aplica hoje? Qual seria esse case de sucesso para a gente poder sentir na prática como que funcionou e como foi bom, né?
Eu acredito que, na verdade, esse momento mesmo que eu estou vivendo nessa empresa, fazendo esses atendimentos, então, assim, tive retorno já da diretoria da empresa, inclusive atendo os proprietários da empresa, dizendo que tem conseguido lidar melhor com frustração, de que está um pouco mais leve. Os colaboradores também têm trazido isso, né? As palestras, eu tenho conseguido a interação dos colaboradores, então, assim, a gente vê que realmente tem surtido efeito. E, além disso, o que acontece? Como, no geral, os atendimentos individuais, a gente tem trabalhado questões específicas, não é uma terapia e não é um aconselhamento terapêutico, é um suporte. Então, tem assuntos específicos. E em alguns colaboradores, a gente tem visto a necessidade de encaminhar para uma terapia, que pode ser comigo ou não. Então, a gente tem conseguido abrir portas para que a pessoa consiga se cuidar emocionalmente. Porque às vezes você pode ali identificar ou acontecer alguma coisa no sentido da tua experiência, por exemplo, e perceber que não se resume só naquele problema ali. Sim. É algo muito, muito maior que a pessoa tem na vida, que você acaba levando para dentro do teu consultório e de repente fazer um tratamento mais forte, digamos assim, um tratamento mais completo, Sim, digamos. É um processo terapêutico mesmo, para poder lidar com as questões pessoais quando a gente vê que a questão não é o trabalho. E é interessante falar sobre isso porque, assim, como eu trabalho diretamente ligado, né, à área da gastronomia, então eu tenho muito relacionamento com muitos proprietários de restaurantes, tanto clientes meus quanto amigos meus que não são clientes, mas são amigos meus que eu respeito muito. E eu percebo assim que muitos deles também estão passando por problemas psicológicos, né? Porque tem a questão dos colaboradores, né? Que é muito sério, mas também eles estão vivendo um momento complicado, porque ele mexe com pessoas, ali tem todo tipo de pessoas, todo tipo de cultura, todo tipo de... eu digo assim, a questão da criação mesmo de cada um é diferente do outro. Então eu tenho que trabalhar com pessoas que não sabem se relacionar. A questão da comunicação também é muito importante. Eu vou falar daqui a pouco sobre a comunicação eficaz, né? Mas essa questão mesmo de que o próprio proprietário, o próprio empresário também tem que trabalhar a saúde emocional dele. Sim. Porque a pressão é muito grande no dia a dia. A gente tem hoje, por exemplo, aqui no nosso meio, donos de restaurantes que trabalham 16, 18 horas por dia, né, tocando o negócio. Então ele vê de tudo ali. Vê pessoas que estão passando problemas também, ele tem que estar não só disposto, mas tem que estar pronto para poder também resolver aquele problema, direcionar aquele problema. Mas ele também é um ser humano. Ele também tem problemas, né? E tem essa forma, tem esse formato também, tem alguma coisa que dê para fazer para esse profissional, para ele poder segurar um pouco, pisar um pouco o pé no freio, sabe? Pô, você tem uma vida só, você não tem 7 vidas, você tem uma vida só, você tem que controlar, você tem que viver para que isso aconteça também, né? Para que você consiga ter o sucesso, tem que viver sem vida, sem saúde, você não vai conseguir chegar lá. E como que a gente faz nesse caso para esse empresário, para esse empreendedor aí? Então, nesse caso, como é algo um pouco mais específico, um pouco mais profundo, o ideal seria terapia mesmo. Para poder lidar com todas essas questões, né? A gente vê muitos empresários que chegam para poder fazer terapia esgotados, né? Sim. Porque empresários também chegam a ter síndrome de burnout, por causa que eles chegam no desgaste emocional muito grande, né? Então, assim, buscar esse auxílio na terapia é o essencial. Porque essa parte que eu coloco desse projeto, digamos, na empresa, vai ser para aprender a lidar com as pessoas, com os colaboradores, aprender a evitar alguns ambientes de estresse, algumas coisas nesse sentido, mas não necessariamente tão profundo a ponto de tratar o estresse, né? Porque daí o que acontece? A gente vai precisar, dentro do consultório, fazer uma regulação emocional que a gente diz, que é para poder equilibrar tanto as coisas ruins e difíceis, como as coisas boas na vida também. Entendi. E essa questão, Priscila, da parte da comunicação eficaz, o que seria isso dentro do nosso contexto aqui? Eu acho muito interessante, tem uma frase referente à comunicação eficaz que é: você pergunta para escutar ou para compreender?
Né? Então, assim, em muitos momentos a gente pergunta para escutar e a gente não pergunta para compreender. E a comunicação eficaz, ela é basicamente isso, é você conseguir entender o que o outro quer passar para você, ou você ter empatia a ponto de se colocar no lugar do outro, com os olhos do outro e com a história de vida dele. Porque é muito fácil eu me colocar no teu lugar com a minha vida. Agora, quando eu faço esse processo de sair daqui para ir, aí eu consigo compreender o que está acontecendo, né? E assim, comunicação assertiva em que sentido? Sempre respeitando o outro, sabendo se colocar, sabendo colocar as coisas que são importantes, mas nunca ultrapassar o limite do outro. A gente só vai até aqui, a partir daqui já é o limite do outro. Sim, isso aí envolve talvez a questão da comunicação eficaz e esse tipo de entendimento, né? Envolve também a questão, por exemplo, hoje nós temos aí três, vamos resumir. Existe hoje o empresário, o dono do restaurante, por exemplo, estou falando aqui, né, nos nossos segmentos aqui da gastronomia. Existe o colaborador e existe o cliente. Então, na verdade, é uma linha ali onde você trabalha em todos esses pontos, todas essas pessoas, né? Vamos dizer assim. Né? E como que funciona isso? Então, essa parte da comunicação eficaz, ela serve tanto para o empregado com relação ao empregador, o empregador com relação ao empregado, o empregado com relação ao cliente, o cliente com relação ao empregado e o cliente com relação ao empregador. Sim. Exatamente. É até interessante que você falou isso, porque no projeto que eu montei para gastronomia, ele tem exatamente isso e eu quis até colocar um desenho, que seria uma tríade mesmo, que é entre o cliente, o colaborador e o funcionário. Sim. Né? Então, assim, para que dê certo, né? Para que tudo dê tem certo, que fluir bem ali, né? Isso. Se tudo fluir bem, basicamente, dentro dessa tríade que você falou, é mais fácil o sucesso, óbvio, né? Porque daí... Sim, exatamente. É uma pirâmide realmente que uma depende da outra, é uma cadeia, né? Que a gente precisa aprender a lidar. Então, se eu consigo lidar com o meu colaborador, eu consigo ter mais assertividade para lidar com o meu cliente também. E se meu colaborador está bem emocionalmente, ele consegue lidar com o cliente de uma forma mais tranquila. E olhando a questão agora do lado do cliente, né, a gente percebe o seguinte, o cliente, muitas das vezes, ele vai até um restaurante para poder sair de um ambiente talvez para ele tóxico, né? Ele vai para aquele local para poder ter um pouco de paz, poder ter um ambiente novo, uma experiência nova e poder sair um pouco e poder respirar um pouco. Sim, né? Com E se certeza. ele chega naquele local buscando isso e não encontra, eu acho que a decepção dele, a insatisfação vai ser muito grande, você vai até piorar essa situação dele, né? Sim, você vai com uma expectativa, e não só nesse sentido, mas numa expectativa de comer algo gostoso, de ter um ambiente agradável, Um bom atendimento. de ser bem atendido, Justamente. né? De ser assim respeitado. Então tem toda uma situação dessa que você vai em busca de algo, às vezes você vai para fazer algum tipo de comemoração e tal. Então é para ser um momento feliz, né? É para ser um momento que eu chamo de regulação emocional. É uma das ferramentas para regulação emocional, é você fazer coisas que trazem benefício. Porque ele tem que sair de lá melhor do que entrou, né? Sim. Agora, sair pior do que entrou, isso pode afetar muito, né? Com certeza. Até porque o que acontece? O nosso cérebro, ele acaba processando muito mais forte e rápido as questões negativas do que as questões positivas. Né? Então, o que acontece? Quando existe alguma coisa negativa que está acontecendo, o nosso sistema joga nas nossas veias cortisol. E esse cortisol faz com que eu consiga acessar essas memórias negativas muito mais fortes do que fossem positivas. Por exemplo, se eu chego para você e pergunto uma experiência ruim que você teve em restaurante, provavelmente você vai ter várias situações. Se eu chego e pergunto uma experiência boa que você teve, é muito mais difícil de você conseguir achar. Entendi. Não porque não teve experiências boas, mas porque o negativo acaba operando. Entendi. E outra coisa assim que eu queria trazer para o tema, que eu estudei um pouco ali a questão da tua proposta, né, do teu projeto, são duas coisas agora importantes também que eu trago para esse momento, né, que eu sei que eu já ouvi muito em eventos da Brasel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes e tal, e Café de Negócios, enfim,
que são duas situações. A primeira situação é com relação ao uso de tecnologia desregulada. Eu vou falar assim, eu não sei se é o termo correto, né? Mas você me entendeu, né? Você, Sim, enfim, se dissesse um pouco para os nossos amigos aí, né? Está muito em alta isso hoje, né? A questão, quando eu falo tecnologia desregulada, eu digo diretamente a questão das apostas, né? A questão da busca, digamos assim, não do enriquecimento, mas a busca de um benefício, algo imediatista, enfim. Então, esse é um assunto bem complexo, eu sei disso, mas só para a gente dar um explanar um vamos explanar um pouquinho, pouquinho né? sobre isso aí, né? Sim, não, vamos lá. Na verdade, assim, começando, a gente tem... nós, seres humanos, nós somos multifatoriais. Então, assim, por exemplo, a geração Z é a geração em torno ali de 23 anos, né? É uma geração que ela veio extremamente imediatista. É uma geração que veio muito ligada à internet, né? Então a gente fala que eles são natos nessa comunicação e no lidar com a internet. Então o que acontece? Eles querem as coisas muito rápido e a internet ela vende dinheiro, digamos assim, com muito fácil acesso. Aí essas pessoas começam com jogos de azar. Os jogos de azar, ele pode se tornar um vício, assim como o alcoolismo, né? Assim como exercício físico também pode se tornar um vício. E, enfim, várias coisas, quando fazem mal para a saúde, é considerado um vício. E daí o que acontece? A pessoa ela tem um retorno financeiro de início bom e ela acha que aquilo vai dar certo. E daí, nesse caso, ela acaba abrindo mão de coisas mais concretas para poder viver daquilo. Mas só que daí chega uma hora que ela não vai conseguir viver daquilo porque são jogos de azar. Já fala a palavra azar, né? Uma hora... Jogos de azar. E daí ela continua com aquela ideia de que não, vou tentar de novo, vou tentar de novo. E com isso vai destruindo degradando, a vida toda, né? vai degradando. Família, então. Exatamente. Até na questão do... É muito parecido com o uso de drogas mesmo, ilícitas. A pessoa ela vai vendendo coisas para poder apostar, ela larga de emprego e tudo mais para poder apostar naquilo. Né? Então, assim, isso acaba sendo extremamente prejudicial, porque isso está muito ligado à questão do imediatismo que a gente tem nessa geração Z. Eu ouvi até de alguns assim, comentando, né, de proprietários de restaurantes e tal, que o pessoal está até fazendo o pedido de adiantamento do vale para poder apostar. Né? Eu penso que antigamente fazia o pedido ali para poder comprar uma comida, faltou alguma coisa em casa, um livro para a criança no colégio, uma roupa para a criança, ou enfim, material escolar. E hoje as coisas mudaram tanto, né? Então, pedindo antecipação do vale ali para poder, né, sanar o vício, né? É um vício já, né? Para chegar a esse ponto, né? Mas para poder conseguir cultivar o vício ali, né? Manter aquele vício, né? Isso é a terrível, mesma coisa de pessoas que acabam pedindo adiantamento para beber. Justamente. Né? Dá na mesma. E tem essa situação, tem situações que ganharam, por exemplo, lá R$4.000 na aposta. Ficaram 3, 4 dias fora da empresa, gastando esse valor, enfim, né, curtindo com esse valor aí. Depois 3, 4 dias, aparece na empresa novamente lá. Sim. Então, assim, é uma tendência muito, muito triste, né, isso aí, né? Essa geração acaba sendo uma geração que tem pouco comprometimento. Né, pouco comprometimento. E daí isso acaba piorando mais a situação ainda, porque além dos jogos de azar, eu tenho falta de comprometimento. Então, uma coisa junta com a outra e acaba ficando grande. E provavelmente isso deve trazer muito problema para os empresários. Até porque muitos deles jogam dentro da empresa, enquanto estão trabalhando. Sim. Então, isso acaba caindo a produção da empresa também. E não é só isso, né? Assim, existe a questão também que os próprios negócios em si, né? As pessoas estão gastando muito dinheiro com apostas. E fazendo isso, as pessoas deixam de comprar as coisas, deixam de repente sair num restaurante para comer à noite, sair com a família para curtir, né? Levar as crianças para tomar um sorvete, porque o dinheiro está tudo sendo empregado
esse tipo de situação, né? E, então, até a economia acaba afetando a economia, né? É um valor que poderia estar aplicando a economia para o bem-estar da família, né? Do lazer, enfim, e não está acontecendo, né? E esse tipo de situação, existe um tratamento, existe assim, dentro do teu projeto aí que você lançou tal, como trabalhar a mente desses colaboradores, né? Eu falo colaboradores, mas de repente até empresários também estão Sim, envolvidos com isso. empresários Mas que a estão grande maioria, envolvidos. os colaboradores, né? A gente tem tido uma pesquisa sobre isso. Tem como tratar isso? Existe algum tipo de tema que você consiga passar isso, que você tem disponível para isso? Algum tratamento? É questão de tratamento? É questão de terapia? É algo mais fácil? É algo que envolve medicamentos? Não sei. Como que funciona isso hoje? Então, assim, a princípio, no projeto em si, ele vai abrir a mente para isso, ele vai tentar abrir a mente para isso. Em alguns casos, vai precisar de terapia, em outros casos, vai precisar de medicação. Em que sentido? Para que a gente consiga, por exemplo, um estabilizador de humor. Né, para que a pessoa não tenha altos e baixos. O que acontece muito com essa questão de jogos de azar, por exemplo, são pessoas que têm um transtorno bipolar. No transtorno bipolar, a pessoa tem a fase de mania. Quando ela está na fase de mania, ela fica extremamente eufórica, extremamente impulsiva. Então, muitas das pessoas que jogam são pessoas que têm esse transtorno bipolar. E isso é medicado, né, isso tem a medicação, no caso, né, que seria Própria para para isso. regularizar o humor ali, Aham. né? Então, assim, em alguns casos vai precisar entrar com medicação, sim. Entendi. Bacana. Priscila, nosso horário aqui já está acabando, nosso tempo foi muito Passou bom. rápido, Muito né? rápido. Não, esse é um tema. Eu gosto muito, particularmente, desse assunto, né, desse tema, porque quando mexe com pessoas, mexe com a questão da mente das pessoas, é algo que me atrai bastante. Eu sempre gostei muito disso, né, porque eu gosto de tentar entender as pessoas também. Sim. Né? E você, profissional da área, você estudada, pós-graduada nisso, imagino que é um desafio bem grande para vocês, Sim, né, que estão com nessa área. E certeza. realmente isso está tá muito forte, a psicologia está vindo muito forte nisso, as empresas estão precisando muito disso, gestão de pessoas está muito, né, a gente vê como é importante hoje, é mais importante até do que outras partes, até a parte técnica quase, já superou isso daí, né? Porque se não Sim. tiver pessoas bem mentalmente, o que dizer da parte técnica? Não tem nem como entrar nessa esfera ainda, né? Sim. Então, assim, agradecer você pela tua presença. Acredito Imagina. que os nossos amigos que estão nos assistindo estão muito felizes porque realmente é um tema importante e estão passando por isso, com certeza alguns estão passando por esse momento e vai trazer para eles algo bem interessante para tirar todas aquelas dúvidas, né? E mesmo não tirando todas as dúvidas, porque, igual eu falei, o tempo é curto, o tema é muito amplo, enfim, mas a gente pode ter o teu contato, pode saber um pouco mais, né? Através do teu Instagram, até depois você deixa para nós o Instagram teu aí, para a gente conseguir ter algumas dicas lá, né? Que você tem postado lá. E quem queira te contratar também, quem queira entender um pouquinho mais sobre a tua empresa, né? Como chama a tua empresa? Tríade, Clínica de Psicologia Então, Limitada. quem queira aí, né, entender um pouquinho mais, buscar, conhecer a empresa da Priscila, pode buscar também no Instagram lá, tem o contato da tua empresa. E agradecer você pela tua presença, Imagina, tá? eu que Obrigado agradeço mesmo. a oportunidade. Eu acredito que é um tema que deveria ter mais episódios aqui, e vai ter, né? Vamos pegar uns temas assim, e ver até com os nossos amigos aí, empreendedores, nossos amigos empresários, para trazer alguns temas aí que eles acham de suma importância também para o negócio deles. Específicos, E a né? gente traz, de repente, fazer uma palestra, né? Trazer esses empresários junto a gente para dar uma palestra específica também de alguns temas importantíssimos, né? Quem sabe até uma mesa redonda para eles Justamente, trazerem bacana, debater isso daí é Uhum. muito bacana. Então fica o compromisso aqui já da minha parte com você, se Sim, você com assim certeza. aceitar, né? Aham. Participar com a gente desse momento também, que vai ser de suma importância, tá? Sim, será um E prazer. se você quiser deixar aí então pro pessoal o teu Instagram, o teu contato, né? Pode Ah, não, fazê-lo tudo bem. agora. O Instagram, então, é @ressignificando o comer, com 2 Os mesmo. Bacana. E daí tem meu WhatsApp também, então você entrando lá
no Instagram, tem o link que já vai direto para o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, manda para mim que a gente vai conversando. Muito bem, foi um prazer ter você aqui. Prazer, obrigada. E você que está em casa, né? Entra lá no canal, né? @Negócio da Mesa no YouTube e também no Spotify, né? E dê o seu like lá, se cadastre lá, né? Faça sua inscrição. Você é cadastrado ou não? Já é? Aí, ó, então, faça igual a Priscila, se cadastre lá. Compartilhe também os vídeos, né? Os cortes que temos aqui no nosso canal. Porque realmente esse canal, o objetivo, o propósito nosso, Priscila, é levar o conhecimento, ajudar as pessoas, né? Porque nós trazemos sempre que grandes profissionais, pessoas que têm a propriedade daquilo que fala, e isso faz com que as pessoas conheçam, né? Recebam esse conteúdo, essa informação e possam aplicar em seus negócios. E com isso, com certeza, seus negócios vão fluir melhor e o sucesso é mais garantido. Então, obrigado e até a próxima.